que acontece? É lógico que a gente está aqui com amor, mas se o cara fez uma coisa que ou não gostou, que você não gosta, ou tenha atentado contra a tua vida, por exemplo, um assaltante, uma das técnicas, você primeiro tem que seguir o ritmo, você tem que entrar em relação magnética. Imagine, essa antipatia não precisa nem ser só por causa disso. Mas você pode entrar uma pessoa na cabine que a sua frequência não é boa, não bate, independentemente de até ser assaltado. Mas mesmo nesse caso, ela te assaltou, ou ela te fez, te falou coisas, te ofendeu, e você tá com aquele amor que é mais para ódio, né? De raiva, entendeu? E você tem que controlar isso. Então, como é que você faz? É a relação magnética que você vai entrar, e com dispersivos. Então, você vai levar mais um... Lógico, uma pessoa que tem antipatia, você está com antipatia fluídica, e acontece às vezes, até para ser mais amplo, acontece às vezes com marido e mulher, que se amam, mas um não consegue chegar perto do outro. E acontece às vezes muito que com pessoas que você chega por trás, encosta a pessoa, oi, tudo bem? Tem outras pessoas que encostam, toma um choque, como se tivesse uma repulsa. Essa repulsa, isso é antipatia fluídica. E pode acontecer em qualquer... E justamente, você foi... Rapaz, eu olhei para você, eu tive vontade de sair correndo de você, entendeu? Mas eu não posso sair, eu estou aqui para prestar caridade, eu vou dizer o quê? Que eu não gostei de você? Então, o que a gente faz? Inclusive com marido e mulher. Um dá um passe dispersivo no outro. Isso funciona muito. A dificuldade, às vezes, é que o marido ou a mulher não acreditam ou não querem participar. Mas se os dois participarem, isso resolve uma infinidade de coisas. Porque até tem relações sexuais, mas até conseguir passar o bloqueio fluídico, depois que passa, vai. Mas isso é um dificultador, entendeu? Então, se amam, se sentem falta um do outro, mas tem aquela antipatia. Isso se você reflete com um passe dispersivo. E aí você começa com dispersivo, na hora que for fazer a relação magnética, aí você demora mais, porque você tem que controlar a tua vontade, fazer bastante dispersivo, e até você só começar a fazer o passe, quando você sentir que entrou em relação magnética, você quebrou aquele bloqueio. Se tiver outro magnetizador, e pode acontecer do assistido não querer. Olhou, é ele não, eu quero o outro. Ele não vai não, eu quero o outro. Entendeu? Para evitar, vai no outro. Mas se quiser, não gosto dele não, mas eu quero que ele faça essa coisa em mim. Essa coisa que ele faz aí é boa, eu quero dizer que todo mundo sabe que é bom, eu quero fazer nele. Entendeu? Você tem que estar preparado. Mas acontece, mas tudo é a técnica. Essa antipatia fluídica em casais é muito mais comum do que a gente imagina. De ter afinidade de tudo. E às vezes essa antipatia, muita gente já, espírito ortodoxo já diz que é por causa de outra encarnação. Não, na outra encarnação você fez isso. E às vezes é só antipatia fluídica. Você está numa frequência diferente. Não tem, pode até ter vidas passadas, mas não tudo é vidas passadas. Muita coisa a gente está com problema nessa vida mesmo. Não, a criança em si, ela, como ela tem os centros vitais ainda estão em formação e a capacidade de absorção é menor, por isso congestiona mais e por isso tem o famoso quebranto. Na hora de você dar o passe, ela sendo a primeira, você consegue usinar fluidos menos densos. Por isso é o melhor ela ser a primeira, ou se não puder ser a primeira, você parar, ficar um tempo parado, restabelecer-se, né, todo, porque conforme você vai fazendo, eu faço o primeiro passe que eu faço é diferente do último. A usinagem é diferente, a sensibilidade é diferente, é como se fosse um motor que está aquecendo, entendeu? A usinagem, em alguns casos tem alguns que tem uma potência grande, trabalha como se fosse uma turbina. Você começa
Quando você começa a concentrar, fica tô vendo. Aí você começa a fazer o dispersivo. Como se diminuísse a velocidade, entendeu? Tu tá concentrado, tá trabalhando em alta. Aí você começa a fazer o dispersivo, vai embaixo. E assim vai. E a mesma coisa no segundo, a tua usinagem já é diferente, vai ficando denso. De acordo com o que você vai usinando, os teus fluidos vão encorpando mais. Por isso que é melhor, não que você não faça. O que você tem que fazer é o seguinte, com a criança muito dispersiva. Pouca concentração e muito dispersiva. Normalmente criança precisa de dispersivo. E a pessoa idosa precisa de concentrador. Não, isso independe dela ser especial ou não. Só depende, aí a frequência psíquica dela. Agora, fluidicamente, a percepção dela, o centro de força, você pode harmonizar, trabalhar do mesmo jeito. Só que, por exemplo, uma criança especial que não saiba fazer uma oração, e a criança normalmente é difícil você mantê-la fazendo a oração, entendeu? Mas você faz trabalho dispersivo. Tem criança que você vai, e aí vai fazendo de acordo com o que ela está andando, e você vai disfarçando. É igual a rezadeira. A rezadeira, a criança está pulando, alguma coisa, ela está atrás com o galho e vai. Hã? O acompanhamento é inerente. Se o pai quiser acompanhar, pode ver, sem problema nenhum. Não interfere em nada. Às vezes só de atrapalhar porque a criança quer a atenção do pai e coisa, mas magneticamente não tem influência nenhuma. Não vai dissolver ou quebrar 50%, nada. Não, a concentração sua é na vontade. Você não está rezando. Agora você pode falar. Você pode ou emitir algum... Até na hora que você está esperando o passo, você falar coisas edificantes é sempre bom. Você ficar falando abobrinha, né? Ou falando sobre futebol, sobre outra coisa. Você falar sobre... Você pode conversar coisas edificantes. Se você pode. Você falando, você sentindo que a pessoa precisa de uma palavra, ou a pessoa te falou alguma coisa, você queira, naquela hora que ela está em oração, e você está fazendo, e você dá uma coisa que vai fazer diferença para ela, e você tem a intuição de falar, que aí você vem, fala isso, aí você fala. Não tem nada que... coisa. Agora, o importante é você estar com a vontade e colocar isso no teu fluido. Se você não colocar nada, você pode fazer uma água fluidificada e distribuir para todo mundo. Você não pensou em ninguém, você só está dando fluidos vitais. Agora, se eu fizer uma água para ele e ela tomar, não vai ter o mesmo sentido. Porque eu fiz na intenção dele com o problema dele, para colher ali na água o fluido vital para aquele problema. Não, o teu negócio, não vai ter muito efeito, porque você tá doando os teus fluidos. Então não vai ter o efeito da cola, entendeu? De você colocar para atender aquele determinado espirituais. É a diferença. Você pode magnetizar a água com fluido. É o que a vovó Maria Antônia faz aqui, eu sempre explico. Ela magnetiza com fluidos espirituais, que são muito sutis e devem ser tomados em oração. Você elevando o pensamento e vir fluidos espirituais, tem efeito até maiores. Agora, a gente está tratando, nós, em magnetismo, de fluido vital, fluido do corpo, entendeu? Faz parte do teu corpo, da carne, entendeu? Não é mais denso, a camada é mais densa. Uma recomendação prática de grande valor é para quando o passista se sentir sugado pelo paciente, usar técnicas dispersivas em bastante profusão, pois isso tanto defende o paciente de eventuais mal-estares após o passe, quanto protege o passista, predispô-lo a uma auto-harmonização à medida que age assim. Então, o dispersivo, ele trabalha também como se fosse uma auto-harmonização. Então, quando você faz o dispersivo, principalmente o transversal, no finalizando, você está se reenergizando também. Então, você vai ver, se você fizer uma sessão
de atendimento e não fizer os dispersivos no final, gerais, você vai se sentir de um jeito e você fazendo, você vai se sentir de outro. No final do coisa. A mudança é muito grande, muito sensível. As dores do paciente. Sabemos que, pela experiência, que há um bom número de pacientes que, após o serviço do espaço, fica descompensado e muitas vezes sentindo as dores e problemas ou as perturbações do paciente. Pode acontecer de você, se você não fizer o dispersivo, você pegar fluidos dele e sem você refiná-los. E aí você acaba pegando. Na relação, isso aí se chama acessibilidade fluídica. Umas pessoas têm mais, outras pessoas têm menos. E a sensibilidade pode ser instantânea, como pode ser depois. Você ter a sensibilidade depois. Ela ser retardada. Você só vai sentir depois de 3 horas, depois de 4 horas. Tem gente que já sente. Esse dispersivo, dispersivo geral, é justamente para você ter a sensação mais próxima do passe. Até para se você tiver algum desconforto, qual é a sequência de um passe magnético? A pessoa chega, é entrevistada, faz uma entrevista para dizer quais são os problemas, aí você dá o passe, de acordo com a entrevista dela, você direciona o passe para aquele, e quando sair, tem outra entrevista com outra pessoa para dizer se ficou bem, se não ficou, o que se sentiu ou o que não sentiu. Esse é o formato para você fazer. Justamente é a experiência, né? É o estudo do que você está fazendo. E para saber se está dando certo, se está dando, se o que você prescreveu teve resultado suficiente. Quando a pessoa chega, ela já veio, como é que foi a semana? Se ela se sentiu bem durante a semana, se não. Isso já tem que ser passado no magnetizador para ver se ele continua com aquela técnica, ou se ele coloca outra, ou se aquilo que ele fez não deu resultado, ou deu. E ele pode ampliar, entendeu? Tanto na saída quanto na chegada, a entrevista é importantíssima, até para saber a posição. Que é o que não é feito, isso não é feito nos centros kardecistas. Aliás, é proibido se perguntar se você está bem ou não. Para esses casos, existem, no mínimo, 3 explicações sensatas. O passista absorveu ou reteve certas quantidades de emanação fluídica advindo do paciente, quando o correto seria tê-las dispersado. A falta que faz os dispersivos ao paciente, levando-o a sentir-se estranho, é a mesma que faz ao passista, tornando-o descompensado. Tanto é assim que somente passes dispersivos feitos nesses passistas, por outro, pode trazê-lo de volta ao equilíbrio. Então, se por um acaso, você, depois de um passe, você se sentiu descompensado, é porque primeiro, você errou na aplicação da técnica. E segundo, a sabedoria pede que você tome um passe com outro para te reharmonizar antes que você continue. Se você sentiu de conforto, você tem que começar o passe, tem que estar bem e terminar ele bem. Se você sentiu que não ficou bem, não tem problema nenhum, não é desmérito nenhum, pedir para um outro passista te fazer um dispersivo para você. Outro passista. É lógico, você, se não tiver condição, você pode fazer uma auto-aplicação de passe específico. Não vai ter o mesmo efeito. Não vai ter, até porque você não vai conseguir conjugar todas as técnicas que você fazendo em você mesmo. O melhor, o que tenha mais efeito é você ser o assistido. Até porque, se você está precisando, você está em débito, você não está em harmonia. Então, você não está apto a dar passe em ninguém, inclusive em você. Entendeu? Se você está com alguma descompensação, por exemplo, se você pegou alguma influência, algum fluido vital ruim, não dispersou e você assimilou, então você já está contaminado. Então, o dispersivo é aquilo, você lembra sempre da filtragem. Ele refina, ele filtra e passa pelo passista.
Se você mesmo for o passista e você está contaminado, é como se você fizesse transfusão de sangue para você mesmo. Entendeu? Não vai te resolver o problema. O passista doou fluido em excesso. O passista doou em excesso quando ainda não adquiriu o controle de suas emissões fluídicas. Importante lembrar que a lei dos fluidos é a lei de afinidade, que atende a padrões de atração e da repulsa. Assim, uma fonte carente de energia tenderá a sugar fluidos da fonte doadora. Se a fonte não souber se precaver, advirá o esgotamento para o doador e saturação para o receptor. A solução do caso está em usar dispersivos. A gente vai ficar falando sempre em dispersivos. Agora a gente participou do 8º M e eu acho importante que eu vou finalizar fazendo o passe, o nosso amigo Bob aqui, eu vou fazer todo passo a passo e tirando as dúvidas de cada um na aplicação do passe, que não dá para fazer a prática com todos, que seria humanamente possível, a gente ia sair daqui só amanhã, mas a partir da próxima quarta-feira, quem estiver interessado pode vir e a gente vai fazendo, pode assistir ao passe, ajudar na entrevista, fazer todo o processo, dividindo. Eu só posso uma vez por mês vir na quarta-feira, não tem problema, venha uma vez por mês, eu posso uma vez de 2 meses, não tem problema. A gente vai na prática, porque só praticando que vocês vão conseguir ter confiança e habilidade. Sem a prática, só a teoria, eu posso pegar todo esse material, fazer em apostila, dar tudo para vocês, vocês vão ler, reler, na hora que for aplicar, a dúvida é cruel. Então, só na prática mesmo. Então, esse aqui é um trabalho disponibilizado lá no que é um resumo de tudo que foi dito aqui, com as ilustrações e com as colocações mais apropriadas e mais modernas. Então, começamos aqui pela imposição. Como executá-las? Como uma ou as duas mãos. Então, naquela coisa, esse tipo de passe pode ser feito com uma mão ou com as duas. Estáticas, não tem movimento. Como funcionam? Concentradoras. Para que servem? Para suprir carências fluídicas. Em que são mais felizes? Facilita o estabelecimento das ligações espirituais entre o espírito e o médium. Tumores e inflamações. Tonificar a força de vontade. Para as disposições de equilíbrio e do sono, níveis calmantes. Então, a imposição feita à distância, ela pode reconstruir o sono, quem tem problema de sono, então no calmante, perto é ativante. Aqui é um resumo de até o que você pode aplicar em cada técnica dessa, o que é mais utilizado. Os longitudinais, como usar? Aplicados ao longo do corpo ou de uma região do corpo do paciente. Pode ser aplicado na frente ou nas costas do paciente, com uma ou com as duas mãos, podendo dividir o corpo do paciente. A divisão é aquela que eu falei, que é o passe que você pode dividir e fazer ele em etapas. Sempre faz para cá, ou você pode falar, vou fazer isso aqui, eu faço aqui, entendeu? Para manter o mesmo padrão. E a perda fluídica é ínfima do que você fazer ele inteiro. Então, você pode repartir, que não tem nenhuma perda. Cuidados com o retorno da mão. Então, é aquele negócio, você não pode... Você vem, quando voltar, fecha ou sai. Esse sair que muita gente confunde, parece que está jogando fora. Não está jogando fora. É só para evitar
você usinar fluido ao contrário, na mão errada. Então, isso aqui você não vai mais concentrar ali, não vai emitir, você volta sempre nesse sentido. Não estou jogando, já vi coisa que joga, vídeo na internet, fica jogando, como se estivesse jogando fundo, não está. É só para você, continua fluidificando, você não está fluidificando o paciente. Esse jogar fora é uma alegação que você está fazendo uma raspagem. E como se o fluido fosse sujo, não é. Não é. Uma raspagem. Ele pode estar com algum problema, mas não sujeira, ele não é. O fluido ele pode ser reciclado, entendeu? Não tem que ser jogado fora. E muita coisa que até ele falou, do pé, de estar descalço, que vai descarregar, isso aí já é outro problema, já é parte de imantação, de terra, de coisa, não é magnetização. Na magnetização não importa se você está calçado, se está... A única coisa que hoje importa, e ainda não tem um estudo, mas está fazendo diferença, já os magnetizadores já estão evitando, é o celular. O celular é bom evitar na cabine, deixar ou que a pessoa tirar do corpo. O celular tem uma influência, ainda não exatamente porque não está descoberto, mas tem uma influência. Então, podendo evitar esses aparelhos, cordão não. Cordão, relógio, coisa não. O óculos é mais para conforto. Lógico que a pessoa vai deitar, vai deitar de bruços, confortável. Ela não precisa do óculos, ela pode botar o óculos em cima da mesa. Mas, e se ela sentir, não, eu não me sinto bem com o relógio, tira o relógio. Não se sinto bem com o sapato, tira o sapato. Mas ela tem que estar bem. Não necessariamente vai causar alguma influência. O importante é que ela vai ficar relaxada, ficar em oração. Se para ela ficar em oração eu não consigo orar de óculos, eu tiro o óculos. Se me facilita eu entrar em oração, entrar em frequência sem um óculos, já estou acostumado a fazer isso, então facilita. Mas é uma coisa não que vai influenciar no magnetismo.